contexto também atual, 2020, veja, no começo desse fenômeno de saúde que está assolando o mundo todo, né? Claro, né? Contexto de quarentena, né? Algumas cidades, por exemplo, um lockdown comum, né? Por exemplo, né? Com o efeito disso das empresas, bolsas de valores, né? Por exemplo, né? No começo do ano 2020, era um discurso comum, assim. O mercado imobiliário vai cair no mundo todo, né? Pois é. Agora, já, no caso, no final do ano, já prestes a acontecer a tal da segunda onda, né? Perceber é que não é algo tão simples assim. O mercado imobiliário caiu. Não depende. Existe um fenômeno acontecendo. Parece muito mais uma questão de, por exemplo, moradia. Apartamentos, por exemplo, um upgrade, se é possível, um upgrade de apartamento menor para maior, devido a um home office, por exemplo, né? Ou se a pessoa, dependendo da estrutura familiar, mudar um apartamento para uma casa, né? A questão do condomínio, a privacidade ali, o dia todo na casa, tendo home office, tem que circular por áreas comuns do edifício. Por exemplo, né? O condomínio, por exemplo, que é um custo que pode fazer diferença. Sem falar com o EGF, né? Por exemplo, uma emergência, pessoas que, núcleos, ali, situações que é possível trabalhar remoto ou não, então, uma emergência ali, estágio inicial, tentando continuar uma transição ali, uma cidade mais afastada dos centros urbanos, uma excessiva concentração de pessoas. Mas alguns fenômenos estão acontecendo, quer queira, quer não queira. Primeiro, seja o que for, existe uma movimentação simultânea, sim, né? Tanto upgrade como movimentação para casas, ou a distribuição geográfica que seja, mas é inegável, né? Em algumas capitais, né, do mundo, Nova York, né, por exemplo, São Francisco, existe uma de vacância de apartamentos. As pessoas costumam associar essa vacância, né, por exemplo, de apartamentos, por exemplo, né, e uma questão de saúde, mas será mesmo? Não parece ser a questão de saúde apenas, parece ser muito mais uma questão de, por um lado, o tal do inquilino, né, ele já ter uma estrutura que permite fazer o trabalho, levar a vida de forma remota, os parceiros trabalham, trabalho que seja, mas também a questão de impostos, que veja, aliado a essa questão do trabalho remoto, existe uma questão de essas cidades, São Paulo que seja, né, São Francisco, Nova York, a carga tributária é muito elevada, né? Então, aliado a essa circunstância, existe sim, né, essa movimentação. Então, cidades médias, nos Estados Unidos que seja, Brasil, São Paulo, é outra forma de entender esse tipo de contexto. Como se fosse a quebra desse mercado. A quebra seria assim, uma queda, a teoria basicamente era a queda abrupta de preço devido a inquilinos que não conseguem pagar o aluguel. Basicamente essa que é a ideia, o conceito, né? Na verdade, muitos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes na cidade de São Paulo, no mesmo lugar, né? Parte de alimentação, né? Quer dizer, existe sim essa questão do inquilino, né? Que já por não ter faturamento durante um tempo, quase um ano, ele não consegue manter o contrato. E às vezes o proprietário ainda não entende, né, que existe sim essa questão da falta de faturamento, que, veja, consequentemente, de faturamento, que consequentemente, por mais de 3, 6 meses, não é possível, né, manter em dia ali os custos fixos, mas, por outro lado, existe uma readaptação, sim, claro, né? E esse movimento simultâneo, né, com sua migração, o conceito ali de retirada de produtos, mercadorias, entrega, uma força extra, uma alta dessa área de depósito, né, esse suporte logístico, esse fenômeno simultâneo, esse movimento simultâneo que faz com que exista essa movimentação, que não é pouco, uma movimentação compra e venda, né, contratos, aluguel, temporários ou não. As pessoas não têm uma forma de entender um mindset, um script. Não, assim, eles falam lá no começo, é o discurso comum. Assim, pessoas empregadas, empresas reduzindo, downsize que seja, tá, automaticamente quebra de contrato, né, despejo, rescisória, tá, queda automática todo o mercado. Pois não é o que está acontecendo. Que em toda a área profissional faz diferença. Experiência, expertise, vivência, saber que não é tão automático, simples, tá? Assim, input dado, né? Crise econômica, né? Empresa com dificuldade de faturamento, normalmente, né?
se conseguir cumprir as suas obrigações, né? Rescisão contratual, sim. Aí, assim, automaticamente, né? Queda de aluguéis, né? Arrecadação, ok. Então, só que não é o que está acontecendo, não parece ser. É um movimento simultâneo. E esse movimento simultâneo, que não só em São Paulo, Brasil, a mensagem é essa, né? Então, sim, algumas situações, claro, né? Veja, se o perfil não é o perfil da época, claro, né? Normalmente, né? O contexto de custo de vida elevado, carga tributária predial, mesmo condomínio elevado, para quê, né? Então, é claro, por exemplo, a área logística, né? Galpões, sim, é outro contexto, é uma valorização extrema, negócio assim, uma certa proporção, e mesmo cidade, entendeu? Tinha cidade aí, uma certa estrutura, não tão distantes das grandes capitais, né? Então, normalmente, né, não é só uma questão de analisar uma projeção de dados, um risco, uma quebra da economia. Espera aí, mas a movimentação ela pode ser tão elevada como está sendo ainda, né? Essa questão logística, mudança, a logística, por enquanto, pelo menos, não é tão fácil assim, não é tão simples analisar, né? O mercado, especificamente, não é tão prático assim. Mesmo financiamento imobiliário, é notório, né? Os profissionais de tecnologia, sim, tecnologia. Veja, muitos eles têm uma segurança tão grande que o próprio exercício profissional, atividade, especialização, exige uma demanda de época e não vai ser de uma hora para outra. Veja, as pessoas, esse tipo de profissional, ele, inclusive, ele que se tem uma boa renda, ele é que está financiando imóvel com toda certeza. Por exemplo, por ter uma convicção, que seja ele no trabalho, funcionário ou empresa, uma demanda para uma certa época, veja, é diferente, né? É diferente. Então, é algo assim que o profissional que seja, né, que não tem uma ideia mais específica do mercado imobiliário, ele vai falar, não, o mercado vai quebrar como um todo porque vai ter uma inadimplência elevada. E não está sendo exatamente isso, não. Não parece ser. Parece ser muito mais um momento simultâneo, situações, uma troca, e por vezes até uma troca, assim, o mercado trocando de mão, por vir, sim, grupos ali comprando imóveis, né? Pois é, cada contexto com seus motivos, razões, contexto, né? Inteligência imobiliária. O contexto mesmo do livro nunca foi, né, uma solução mágica, né? Um script mágico, olha, para comprar, sabe? Todo móvel de oportunidade. Não necessariamente só isso, que é muito importante no mercado imobiliário, não só no mercado imobiliário. Mesmo com toda a tecnologia, certificado digital, olha, existe uma situação de regularização que é um desgaste. A regularização, ela é importantíssima. Né? Tudo bem, existe a região, o bairro, o metro quadrado, o terreno, né? Mas existe um contexto de regularização que muitas vezes o imóvel com bom potencial, ele tem uma situação ali que, inclusive, não depende só de um valor, não é só isso, claro, existe o fórum, que faz o fórum, o cartório, órgão de cobrança, uma financeira envolvida, não torna. Os profissionais sabem, hein? Esse para de corporação, por exemplo, ou compra e venda no imóvel, pode ser um espólio inventário ali com uma situação que não é tão simples assim, não é uma questão de uma proposta, uma contraproposta, não parece ser isso de forma nenhuma. Situações que os profissionais sabem que não é uma questão só de ter um valor provisionado, a regularização ela demora, exige uma certa paciência, uma expertise. Então, esse momento verticalização, pois é, mas até que ponto que existe uma releitura dessa dinâmica do mercado? Com toda certeza. Interessante que você quer abordar o tema imobiliário, como de investimento, o foco é sempre como se fosse um aluguel, né? Uma renda potencial, mas, por exemplo, agora, né? Mesmo profissionais, corretagem, assessoria, área jurídica, que seja, o que está movimentando não é necessariamente investimento, não. É uma questão de adaptação, uma época assim, e não vai parar por enquanto, porque ainda existe muitas situações pelo mundo todo, né? Inicialmente, né? Aquele grupo, uma família, empresa que seja, uma mudança, uma emergencial que seja para uma outra cidade, mas veja, é um começo, né? Até que ponto, qual vai ser o peso, né? Qual vai ser a viabilidade? Esse movimento simultâneo, com toda certeza. É o que está fazendo ao contrário, esse mercado, geograficamente, inclusive, ele tem uma distribuição de atividade, de lucro, de profissionais que seja, que não é tão simples de entender assim. E sequer é uma questão de somente preço, não.
Não é só isso, claro que não. Ou segurança também não é só isso. É uma questão consensual, estratégica. O contexto, né, ela requer um tipo de releitura, né? E não é questão assim, um profissional que vai lá, isso é um móvel adequado. Não, as pessoas, elas, assim, pessoas que possuem crédito, não é porque o profissional falou, não, mesmo porque é recente, né? O mercado imobiliário, o sindicato do setor que orientou que o melhor investimento é fazer upgrade, pensa com home office, não. A pessoa, o próprio profissional, o núcleo familiar, ele entende que, olha, assim, não é necessário um móvel tão amplo, ou pode ser um possível imóvel menor, com retirada de produtos, com mínimo de pessoas, por exemplo, ou uma casa já feita com espaço ali dedicado a reuniões ali, virtuais, uma instalação de tecnologia mais forte que seja, o que acontece com toda certeza, né? E o que existe com toda certeza, né? Como se fosse pelo menos duas situações, uma forma de entender muito simples, não, claro, né? Se existe uma queda de faturamento, alguns setores econômicos ali com uma estratégia, é claro, isso vai impactar no aluguel. Pois é, impacta sim, mas até que ponto? Até que ponto, né? Por outro lado, normalmente, né, essa movimentação que não é pouca e não parece que vai exacerar de uma hora para outra, assim, porque normalmente existe inicialmente um movimento, mas vai consolidando aos poucos, não é possível avaliar necessariamente agora a extensão. Alguns princípios de mercado, por exemplo, o rentista, o que é o rentista atualmente? O que é o rentista? Sim, mas é uma questão tão real, né? Será que o rentista que ele projeto empresarial, com base faturante uma laje empresarial, haja um fundo de investimento imobiliário, um aluguel de várias lajes, um imóvel grande, né? E aí, né? Aquela laje com metade dos funcionários via home office, trabalho remoto. Pois é, isso é uma releitura, claro que é uma releitura. Em si, veja, continua ainda com essa característica, né? Ainda é assim. A pessoa, o empresário, o investidor, o grupo, que seja, ele aplica um valor, ele imobiliza um valor, um ativo. Pois é, mas numa situação dessa, conforme a proporção, fica difícil. O exemplo clássico é o imóvel desproporcional, uma manutenção elevada, um ponto comercial que seja, só nesse contexto de pandemia, lockdown, horário reduzido. Agora, esse risco de uma volta, uma segunda onda, é complicado. Né? O prejuízo é certeiro, claro. E se o investidor, o grupo, tiver apenas aquele outro imóvel, que o impacto é diferente. O impacto é diferente. Agora, por exemplo, né, normalmente em situações específicas de uma estratégia voltada para aluguel, a sobrevivência, por exemplo, unidades ali, 70 metros quadrados, 2 dormitórios, será que o risco é o mesmo? Claro que não. Não há notícia de um default tão grande, uma inadimplência tão elevada, esse tipo de imóvel. Isso é claro. Mesmo numa situação dessa. O imóvel, o perfil mais impactado, com toda certeza. A princípio, são imóveis maiores, né? Uma proporção ali, manutenção difícil, ponto comercial caro. A não ser que seja um centro logístico, né? Depósito, galpão, um mercado, né? Mas veja, não se restringe a isso o mercado imobiliário. Existe uma releitura, sim. E, novamente, um fator que esse é o fator que pesa, na verdade, a parte tributária, sim, impostos nas grandes cidades. É um fator que pesa não só o condomínio do imóvel, né, mas a manutenção em si, mas a parte do imposto, sim. Só a parte sanitária, saúde, não. O distanciamento, não necessariamente. Existe a parte do custo do metro quadrado, que seja uma igreja, né, para valer a pena. Veja uma situação que só vale a pena com um alto fluxo, um alto faturamento, concentração de pessoas. Nesse contexto, será mesmo o recálculo vai ter que ser feito e não se sabe ainda qual é feito efetivamente. Prudência. Essa é a palavra. Prudência, releitura, reavaliação. Contexto rentista, sim. O aluguel, será que todo imóvel, né? Será que consegue enfrentar todo esse contexto, assim, uma certa tranquilidade e regularidade, será mesmo? De pensar, observar, entender o mercado imobiliário, ativo imobiliário, tudo é prático mesmo. O imobiliário tem essa questão da manutenção, proporção, a liquidez, que ela é diferente. Não é questão apenas do metro quadrado, ali da região, não é apenas isso, é muito contextual.
o fator logístico que pesa também, de reavaliação, releitura. Sempre ter em mente, né? Liquidez difere bastante. Né? A proporção do patrimônio envolvido em determinado investimento imobiliário tem que ser feita esse tipo de estratégia de uma forma adequada, de o risco administrado. Verdade, infelizmente, a liquidez é diferente. É diferente. E conforme o imóvel, não é questão só de baixar o preço, infelizmente não. De releitura, com toda certeza. E cada um ali, um proprietário, um gestor, um estudioso do setor, olhar em volta no noticiário, tentar entender, perceber qual o tipo de imóvel, qual o perfil de imóvel que realmente os impactos foram mínimos, né? Uma regularidade extrema. Qual o perfil de imóvel? Claro que existe um perfil, claro que sim. Para quem interessa estudar esse tipo de perfil, né? Esse questionamento, né? Qual a razão das pessoas nas capitais, né? Nova York, né? Qual a razão? Será que é apenas uma questão da pandemia? Será mesmo? Será que é uma questão de distanciamento social? Não, as pessoas andando, mas será mesmo só isso? Restringe a isso? Tudo, assim, observar os hábitos, estar envolvido, né? Abstrair um pouco e tentar entender a razão das pessoas tomaram essa decisão, a migração, mesmo às vezes mesmo sem mudar de cidade, mas mudar o perfil de imóvel, assim,